Olá pessoal, tudo bem? Aula gravada aí do dia 19 de abril. Hoje nós vamos falar sobre o estudo do sinal da função. Você também pode falar variação da função, tá? E o objetivo aqui dessa aula é descobrir o seguinte, onde a função aí ela vai ser positiva, onde ela vai ser negativa e aonde ela vai se anular. Ou seja, onde f é nula, onde f é positiva e onde f é negativa. Tá certo? Esse conteúdo ele é mega simples, mas vai ser fundamental para o conteúdo de sexta-feira. Quarta-feira, pessoal, é feriado, então a gente não vai ter aula quarta-feira, tá certo? E aí vocês vão ter que entender muito bem o estudo do sinal para pegar com tranquilidade o conteúdo de sexta-feira, tá bom? Professor, o que eu preciso saber hoje para entender o estudo da função, estudo do sinal da função? Hoje você precisa saber se uma função é crescente ou decrescente, e você precisa saber calcular o zero da função, a raiz da função. Se você sabe essas duas coisas, perfeito, a aula de hoje vai ser muito tranquila, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, para entender quando uma função se anula, quando ela é positiva e negativa, como eu acabei de explicar para vocês, é fundamental que vocês entendam isso aqui, ó, quando o A for positivo e quando o A for negativo. Por quê? Porque é ele que vai te dizer se a função ela é crescente ou se ela é decrescente. Porque a inclinação da reta faz toda a diferença aqui pra gente, tá? Então, você precisa entender quando ela vai ser crescente e quando ela vai ser decrescente, tá bom? Segundo ponto importante é você saber calcular a raiz da função, que também é conhecido como zero da função, como eu acabei de falar, tá? Zero da função. E se você sabe que o zero da função é calculado por menos b sobre 2a, perfeito. Se você ainda tem dificuldade de trabalhar com a fórmula e prefere zerar o y, né, deixar o y igual a zero, então você vai escrever y é igual a x mais b, zero é igual a ax mais b. Fazendo isso, você vai descobrir o valor de x. Então, você pode zerar a função ou simplesmente usar a fórmula. Faça do jeito que você se sente melhor. Eu acredito aí que 70% da turma já prefere usar a fórmula direto, tá certo? Então, você vai calcular a raiz ou o zero da função. Então, dois passos a serem analisados. Verificar se a função é crescente ou decrescente. Segundo passo, fazer o quê? O cálculo da raiz da função, do zero da função, que você vai calcular fazendo menos b sobre a. Somente isso. Vamos praticar para vocês verem como é que é? Olha só. Exemplo 1, lá do livro de vocês, da página 168. Estudar a variação do sinal da função f de x igual a menos 3x mais 6. Primeiro que a gente vai fazer aqui, pessoal, é calcular o zero da função. Tá? Então, primeiro passo, calcular o zero da função. Então, x é igual a menos b sobre 2a. X é igual a menos b, o b é 6, então vai ficar menos 6, dividido por a, que é menos 3. Então, eu descubro que o zero da minha função aqui é 2. Ah, então o gráfico corta lá no eixo x no 2? Exatamente, tá? Pronto. Primeiro passo. Depois disso, você vai fazer o quê? Um esboço do gráfico. Mas para fazer esse gráfico, você tem que descobrir se a função é crescente ou decrescente. Como o meu A, ele é negativo, ou seja, o A, ele é menor do que zero, negativo, então me leva a pensar que essa função, ela é o quê? Decrescente, correto? Então, essa função é decrescente. Então, pessoal, aqui a gente finaliza os dois pré-requisitos para entender essa matéria. Descobrir o zero da função e descobrir se ela é crescente ou decrescente. E o último passo é fazer a própria análise, né? Estudar essa função para ver o que? Quando ela se anula, quando ela é positiva e quando ela é negativa. Para isso, a gente faz um esboço do gráfico. Um esboço. O esboço, a gente não usa o eixo Y, não precisa do eixo Y, tá? Eixo Y, não precisa mais dele, tá? Peraí, deixa eu arrumar esse Y, que apareceu no X. Não precisa mais do eixo Y.
O esboço, pessoal, é só uma representação básica do que está acontecendo. Ó. Esse aqui seria o meu eixo X. Como essa função ela é decrescente, vou colocar de laranja, a inclinação dela é essa aqui. Ó. Pronto. E já está finalizando a questão. Falei para vocês, ela é simples. Depois que eu fiz o esboço, né? E eu sei aonde ela vai tocar no eixo X, que é no 2, aqui você vai escrever o sinal da função. Tudo que fica acima, pessoal, é positivo. Tudo que fica abaixo é negativo. Simples assim, tá? Então, você vai colocar o sinal de mais aqui, sinal de menos aqui. Tudo que ficou acima desse eixo que a gente representou como X é positivo. Tudo que ficou abaixo é negativo. E agora a gente vai escrever o que acontece com essa função, né? A gente tem que descobrir onde ela se anula, onde ela é positiva e onde ela é negativa. E como é que você vai fazer isso? Você vai se questionar onde ela é exatamente positiva, nula e negativa, tá certo? Então vamos para o mais fácil. Quando a função for igual a zero. Quando f for igual a zero, você pode escrever f de x. Eu vou escrever f de x para vocês, para ficar mais fácil aí para vocês. Olha só. Quando a função se anula, ou seja, onde a função é igual a zero. Onde é que isso aconteceu? Exatamente na raiz. É aqui que ela não tem sinal algum. Então, x é igual a 2. Só isso. Agora, onde a função foi positiva. Você vai olhar no seu esboço e verificar aonde ela foi positiva. E ela é positiva em toda essa região aqui. Ah, professora, mas como é que eu escrevo isso? Simples, pessoal. Todos os números que são menores do que 2. Então, x menor do que 2. E agora, para finalizar, eu preciso descobrir aonde a minha função foi menor do que zero. Aonde ela foi negativa. E aonde a minha função foi negativa? Em toda essa região aqui de baixo. Ou seja, para todos os números maiores do que 2. E aqui eu fecho a minha questão. Somente isso. Mais nada precisa ser feito. Primeiro passo, só frisando. Primeiro passo, verificar o zero da função. Como eu faço isso? Usando a fórmula. Segundo passo, verificar se ela é crescente ou decrescente, porque isso vai te orientar na hora de fazer o esboço. Terceiro passo, fazer o esboço do gráfico. Não precisa mais do eixo Y, somente do eixo X. Onde seu gráfico cortar o eixo X é justamente onde? Lá na raiz. Tudo que fica acima é sempre positivo, tudo que fica abaixo é sempre negativo. E agora você coloca essas três respostas. Lembra que, de acordo com o que eu estou explicando, você tem que estudar, né? Estudar a função. Onde ela se anula é no zero. Onde ela é positiva e aonde a função é negativa. No igual a zero, a função é exatamente no 2, porque no 2, pessoal, ela não é nem positiva e nem negativa. Para os números maiores do que zero, né? Onde a função é positiva, só aqui, ó, toda essa região, qualquer número menor do que 2, a função ela permanece positiva. Então, para x for menor do que 2, a função ela é positiva. Agora, onde a função é negativa? Toda essa região de baixo, e você verifica que isso acontece para qualquer número maior do que 2. E aqui eu coloco a minha resposta, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Questão 22, também do livro de vocês, tá? Essa aqui, eu quero que você pause o vídeo e tente fazer. Depois que você tirar a pausa, você vai verificar se você acertou. Mas também é uma questão mega simples. Vamos lá. Questão 22, da página 170. Em um dia de inverno, a temperatura Y de uma região do Rio Grande do Sul, em graus Celsius, em função do horário X, no período de 5 às 11 da manhã, pode ser descrita pelo gráfico. Letra A. Em que horário desse período a temperatura atingiu 0 grau? Letra B. Durante quanto tempo desse período a temperatura esteve negativa? Letra C. Durante quanto tempo desse período a temperatura esteve positiva? Observa que essa é uma questão contextualizada. Ele não te dá a função. Não te dá a função. Então, a gente tem que ir atrás da função, tá?
Por que eu preciso ir atrás da função? Pessoal, observa que o primeiro passo que eu falei para vocês é saber o quê? Qual é a raiz da função. E aí, você sabe qual é a raiz? Não sabe. E para você descobrir qual é a raiz, só tem um jeito. Descobrir qual é a função. Então, o primeiro passo é descobrir qual vai ser a função. Descobriu a função, pessoal? Descobre a raiz. O esboço, professora, precisa fazer? Não, porque o esboço está pronto, pessoal. É só você ignorar o eixo Y, tá bom? O esboço está pronto, você vê onde ela é positiva, vê onde é negativa e coloca a resposta. Então, vamos lá. Primeiro, montando a função. Eu vou fazer aqui a taxa de variação. Os pontos que a gente tem de referência aqui são 11 e 10. E o ponto, o par ordenado, 5 e menos 2. Feito isso, vamos lá. A é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, A é igual a menos 12 dividido por menos 6. Conclusão, o meu A vale 2. A minha taxa de variação vale exatamente 2, certo? Agora eu tenho que descobrir o B da minha função. Então, y é igual a ax mais b. Feito isso, vou substituir algum ponto de referência. Vamos substituir o 5 e o menos 2, tá? Então, vai ficar assim. Menos 2 é igual a A vezes 5 mais o B. Vou colocar aqui de outra cor, para vocês se lembrarem que eu substituí o 5 e o 2. Poderia ter sido qualquer par ordenado, tá? Fez a substituição, então ficou assim. Menos 2 é igual a 5A mais B. O A, gente, a gente já descobriu, então poderia ter substituído. Então, vai ficar assim. 2 vezes 5 mais B. O A que a gente acabou de descobrir. Menos 2, aqui deu 10, vem para cá menos 10. Conclusão, o B vale menos 12. Então, já tenho o A da minha função, tenho o B da minha função, e afinal de contas, qual é a função? Y é igual a 2x menos 12. Então, acabamos de descobrir a nossa função. Achou a função? Qual o cálculo que a gente tem que fazer? O da raiz. Confere? Então, vamos lá. Raiz da função é dada por x é igual a menos b sobre 2a. X é igual a menos b, com o menos daqui ficou mais, sobre 2, que é o a. Então, o meu x, vou colocar aqui embaixo, é igual a 6. Certo? Então, a gente acabou de descobrir que a raiz da minha função é 6. E agora, vamos lá, analisar o que a gente tem. Tudo que ficou acima é positivo, tudo que ficou abaixo é negativo. Eu não vou fazer o esboço, porque o esboço está pronto. Porém, não, professor, eu quero fazer, eu quero entender. Então, se você vai fazer o esboço, seu esboço vai ficar com essa cara aqui, ó. Eixo X. Aí, você cria lá o seu gráfico, seu esboço. Né? Como é uma função crescente, né? Porque o nosso A é positivo, tudo que ficou acima é positivo, tudo que ficou abaixo vai ser negativo, certo? Somente isso. Então, vocês observam aqui que tanto o esboço e o gráfico original eu só aproveitei. Então, para frisar, tudo que ficou acima é positivo, tudo que fica abaixo é negativo. É essa parte aqui, tá bom? Feito isso, pessoal, só formalizar, né, a questão. Então, essa solução aqui é o que a gente chama de solução gráfica, tá? Zero da função, e essa é a solução gráfica. Solução algébrica. Sua função, ela vai se anular aonde? Ela vai se anular no x igual a 6, porque no 6 ela não tem sinal. Onde sua função vai ser positiva. É só você olhar aqui no gráfico, ó, onde ela é positiva, para todos os números maiores do que 6. E aonde a sua função vai ser negativa, para todos os números que são menores do que 6. Feito isso, vamos responder lá as questões. Olha só. Em que horário desse período a temperatura atingiu 0 grau?
Então, ele quer saber quando deu 0 a temperatura. Foi exatamente aonde, pessoal? No 6, né? Na raiz. No T igual a 6, posso colocar assim? Tranquilo? Às 6 horas da manhã. Em que horário? 6 horas. Durante quanto tempo desse período a temperatura esteve negativa? Foi por quanto tempo que essa temperatura ficou negativa? A temperatura, pessoal, ficou negativa? Analisa aqui o nosso gráfico. Ah, professora, ficou negativa para todos os números menores do que 6. A gente já escreveu lá. Pessoal, calma. Questão contextualizada, a gente não pode ir fazendo dessa forma, não. Vamos analisar. Até porque esse eixo X aqui não representa o tempo, não representa o horário, ó. Vou frisar isso, ó. Ele representa o horário. E não existe hora negativa, tá? Essa reta aqui, ela vai continuar, mas eu não posso invadir o espaço do X negativo, tá? Então, por quanto tempo ela ficou negativa? Vamos te dar um destaque nisso aqui, ó. Durante quanto tempo ela ficou negativa? Vocês concordam que ela ficou negativa de 0 hora até 6 horas? Não é isso? Então, você conclui que ela ficou, né, na temperatura negativa por 6 horas. Só isso. E isso você pode ver nessa parte que eu pintei aqui, ó, de vermelho, né? Toda essa região aqui é negativa, tá na parte de baixo do eixo X. Então, ela ficou negativa por 6 horas. Deixa eu só organizar aqui minha resposta. Pronto. E por fim, durante quanto tempo desse período ela esteve positiva? Ela ficou positiva, pessoal, nesse intervalo aqui, ó. Vamos dar um destaque onde ela ficou positiva. Vou colocar de roxo aqui, ó. Ela ficou positiva em todo esse trecho. Então, por quanto tempo ela ficou positiva? Ela ficou positiva aí de 6 às 11, ou seja, durante 5 horas. Se a gente estivesse fazendo uma questão objetiva e seca, essa aqui era a melhor resposta. Como, pessoal, essa questão aqui ela é uma questão contextualizada, a gente vai melhorar essa resposta aqui, tá bom? Vamos melhorar ela então. Então, onde que a função, pessoal, ela foi positiva? Ela foi positiva no intervalo dos números menores do que 6, tá certo? Onde ela foi negativa, né? Foi o que eu perguntei. Deixa eu ver aqui. Quando a função foi positiva, né? Para todos os números menores do que 11 e também maiores do que 6, que é esse trecho aqui do seu gráfico, ó. Então, ela permaneceu positiva. Lembrando, vou deixar isso bem claro aqui para vocês, ó. Falar que o número é maior do que 0 é dizer aonde ele é positivo. Quando você diz que um número é menor do que 0, significa que ele é negativo, tá bom? Então, a função, ela foi positiva aonde? Nos números maiores do que 6. Mas como é uma questão que ela está limitando o meu tempo, ó, ela está indo até 11, eu tenho que escrever a minha nova resposta, e por ser uma questão contextualizada, eu tenho que escrever nesse formato. Tanto é que existem quantos números, né, entre 6 e 11, né? Existem 5, né? E aí tá tudo bem. E por quanto tempo, né, que ela foi negativa, né? Lembrando que ser menor é a mesma coisa de dizer negativo. Como é que eu formalizo essa resposta? Pessoal, ela foi negativa, tá? No intervalo de 0 até 6. Então, para os números menores do que 6, mas também para os números maiores do que 0. E aí sim, eu formalizo minha resposta, porque eu tenho uma questão contextualizada. Então, a gente tem que analisar todos os dados, tá certo? E aqui eu deixo as questões do livro para vocês fazerem agora. Sugiro que você pause o vídeo, tente fazer e vamos lá. Vamos ver então se vocês acertaram. Vamos lá então? Pessoal, de novo a gente não tem a função, então a gente tem que descobrir qual é a função. Como é que faz isso? Taxa de variação. A é igual a y2 menos y1, que é menos 1, dividido por x2, que vai ser 2, menos x1, que é 1. Eu já fui direto, explicando como é que eu fiz para vocês pegarem todos os caminhos, ó. Esse y aqui está lá em cima e esse y está embaixo, então esse é o y2 e esse é o y1.
Tranquilo? E aí, por consequência, x2, x1. Ah, estou inseguro. Escreve os pares, tá? Escrevendo os pares, você não tem como errar. Olha só, primeiro par ordenado, 2 e 2, e depois 1 e menos 1. Faz o mesmo efeito, tá bom? Então, eu tenho que A é igual a 3 sobre 1. Então, minha taxa de variação é 3. Então, já achamos o A da nossa função. Está faltando o B. Escolhe qualquer um dos pontos e faça a substituição. Y é igual a AX mais B. Eu vou substituir o 2 e 2. Mas poderia ser o outro, tá? Então, vai ficar assim. 2 é igual a 3 vezes 2 mais B. 2 é igual a 6 mais B. Então, eu tenho que menos 4 é igual a B. Vou colocar na ordem correta aqui. 2 menos 6 é igual a B. Conclusão, B é igual a menos 4. Então, a sua função y é igual a AX mais B. A função que gerou esse gráfico foi 3x menos 4. Feito isso, segundo passo, encontrar o zero da função. Então, x é igual a menos b sobre a. X é igual a menos b, menos da fórmula com menos do 4 ficou positivo, sobre o a, que é 3. Então, a gente já sabe que vai passar em cima de 4/3. Feito isso, faz um esboço. Pronto. Eixo x, analisa se a sua função é crescente ou decrescente. A gente verificou que ela é crescente, porque o nosso a é positivo, correto? Então, ela tem esse formato. Feito isso, tudo que fica acima é positivo, tudo que fica abaixo é negativo. E onde ela se anula, pessoal? Lá no 4/3. Tranquilo? Feito isso, vamos formalizar. A função f de x, ela vai ser igual a 0 quando x for igual a 4/3. A minha função, ela vai ser positiva aonde? Olha para o gráfico, olha só. Ela é positiva para x maior que 4/3. Tranquilo? E aonde que a minha função se anula, pessoal? Minha função se anula nos números menores que 4/3. É só olhar para o seu esboço. Tranquilo? Então, fizemos a letra A. Vamos para a letra B. Vamos lá, letra B. Primeiro ponto a gente tem que fazer aí é separar os pontos, né, para achar a taxa de variação. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro ponto, que é o que? 0 no x e 2 no y. E esse é o nosso segundo ponto, que é 2 no x e 1 no y. Então, taxa de variação vai ser igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. A é igual a menos 1 sobre 2. Então, eu sei que o A é menos 1/2 e também já sei direto que esse aqui é meu B, né? Então, eu já posso escrever que y é igual a menos 1/2. Opa! Menos 1/2 de x mais 2. Então, já descobrimos a nossa função. Feito isso, descobri a raiz da função, né? Então, x é igual a menos b sobre a. Raiz é o quê? Onde o gráfico toca lá o eixo x. X é igual a menos b, que vai ser 2, dividido por a, que é menos 1/2. Tranquilo? Divisão de fração, pessoal, escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E como os dois lados são negativos, na verdade, ficou positivo. E isso já dá para a gente ver aqui, ó, graficamente, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei que esse aqui é 4. Tranquilo? Feito isso, eu já posso fazer meu esboço. Então, o esboço ficaria assim, ó, eixo x. Ela é uma função decrescente, então essa é a minha posição. Tomar muito cuidado, tá, pessoal? Tudo que fica acima é positivo, tudo que fica abaixo é negativo, e bem aqui no meio ela se anula. Então, onde a função se anula? Ou seja, onde a função é igual a 0? No x igual a 4. Onde a função, pessoal, ela foi positiva. Eu sempre coloco nessa ordem, anula, positiva e negativa.
Ela é positiva, pessoal, para todos os números menores do que 4. Confere? E aonde a sua função ela foi negativa. Se você olhar no seu esboço, você consegue perceber que ela é negativa para todos os números maiores do que 4. E aqui a gente fecha a letra B, ok? E aí, gente, eu finalizo aí então a minha aula sobre estudo do sinal e o que vocês têm aí como dever de casa. Praticamente a gente já fez todos os exercícios do livro, tá bom? Então, fica aí a atividade online 6, que já está postada lá no Classroom, tá? E vocês têm, por conta do feriado aí, até sexta-feira, às 7h15 da manhã para fazer. Estou dando um tempo enorme. Tomara que vocês não atrasem, muita gente entregando com atraso e atraso não é considerado, tá bom? Então, vocês têm a atividade online 6, o exercício número 2 e número 3. Esses exercícios não são do livro de vocês, então é um exercício à parte para vocês. Mas eu sou legal e coloquei a resposta lá no final para vocês. Mas façam, pessoal, tentem entender como é que funciona. E eu quero, pessoal, a solução gráfica, ou seja, essa do esboço, e a solução algébrica, que é desenvolvendo esses 3 cálculos aqui, tá certo? Então é isso por hoje, finalizo a minha aula aqui e até sexta-feira na nossa live. Faça os exercícios com consciência, pessoal, porque sexta-feira eu vou precisar que vocês entendam bastante esse conteúdo, porque ele é fundamental para o próximo conteúdo de sexta, tá certo? Obrigada e até mais.